Êxodo 20. Todos ok? Está abrindo ali. Então falou Deus todas essas palavras. Vamos lá? Eu sou... Amém. Vamos orar? Porque o tempo está muito curto hoje. A gente tem que correr. Vamos orar? Ilharil, ora. Senhor gracioso Deus, nós te agradecemos por termos o privilégio de nos juntarmos aqui e poder meditar e debruçarmos diante da tua palavra, Senhor. Pedimos que o Senhor nos ajude na compreensão, na clareza e também amolecendo o nosso coração para que essa palavra nos molde, Senhor. Molde nossa conduta, molde nossa forma de pensar e profunda nossa alma. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Eu vou usar o celular para me conduzir, porque meu tablet me deixou na mão. Tava anunciando, né? Vamos lá, eu queria começar já com esse quadro, porque nosso tempo está curto, mas a gente vai tentar também fazer algumas observações mais doutrinárias também. Vejam só, você tem aqui as três formas: Igreja Luterana, Igreja Católica e Igreja Reformada, certo? Então, observe que o primeiro mandamento para a Igreja Luterana, certo? Está aqui, um só, certo? Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. A Igreja Católica, adorarás a Deus e amá-lo, adorar a Deus e amá-lo sobre todas as coisas, certo? É o primeiro mandamento. Que no texto bíblico está: não terás outros deuses diante de mim e não farás para ti imagem de escultura. O que é que está acontecendo aqui? Eles suprimem, no sentido que os dois mandamentos eles tornam um, tanto luterano como católico. Eles fazem com que os dois mandamentos se tornem o primeiro mandamento. Percebe? Por isso está aqui, ó, na primeira faixa. Aqui você tem dois, mas para eles é um só. O que é que vai acontecer? Lá na frente, eles vão precisar destrinchar o não cobiçarás, certo? Para guarda a castidade nos pensamentos e desejo e não cobiçarás as coisas alheias. Enquanto nós olhamos para o texto e estamos vendo que o mandamento é não cobiçar, seja isso pensamento e desejo para as coisas alheias, é tudo a mesma coisa. Entende? E Jesus corrobora com isso, dizendo que se você só pensar, você já pecou, certo? O luterano também escreve de outra forma, mas segue a mesma linha de raciocínio. Não cobiçarás a casa do teu próximo, aí depois, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os empregados, nem o gado, nem a coisa. Ele coloca como se fossem duas coisas diferentes, mas o que está sendo tratado aqui é cobiça. Entende? Então veja, eles aceitam a forçação aqui, entende?
Para quê? Para que isso aqui não deixe de ser 10. Porque, no fim das contas, todo mundo sabe, são 10 mandamentos. Certo? Já que você deu o pitu aqui no primeiro, agora vai ter que resolver esse nó. Aí o que é que eles fazem? Eles vão lá embaixo, eles fazem esse engembradozinho para ficar parecendo que são 2, quando na verdade estão tratando da mesma coisa, cobiça. Certo? Então tá aqui. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás. Cobiçar o quê? A casa, a mulher, o empregado, tudo. Não cobice. Compreende? Mas observe. O que é que decorre daí, então? Você pega os 2 primeiros mandamentos e torna eles 2 uma só coisa. Você feriu a própria intenção do Senhor em dar um primeiro mandamento, certo? Não terás outros deuses diante de mim. E a intenção em dar o segundo, não farás para ti imagem de escultura. Vamos pensar um pouco sobre isso? O primeiro mandamento está tratando de quê? Quando você olha para os 2, para fazer uma diferença. Qual é a diferença do primeiro para o segundo? Que é qualquer Deus, né? Não necessariamente uma imagem de escultura. Pode ser um ídolo, né? Do primeiro você está falando? Do primeiro para o segundo, não terás outros deuses além de mim e não farás imagem de escultura. Então, qual é a diferença de um para o outro? Não seria a mesma coisa, então? Eles não estariam corretos? Mas você pode ter um Deus e não fazer imagem dele. Mas nunca é o que na história... É porque não existiam vários deuses, né? Assim, ele não tem um Deus para cada... Sim. E aí ele tá, tipo, tem que ser diferenciado, porque só existe um Deus e, independente de qualquer coisa, não se faz escultura, né? Lê lá o versículo do segundo mandamento. Seria para tipo, não fazer uma imagem de escultura do próprio Deus. Sim. Não ter outro Deus nem como imagem, nem como outra coisa que possa ser palpável ou visível. Essa imagem é de quem que ele está falando? E outros deuses, não? Nem do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Vamos lá para os textos, então? Aquela listinha de textos para a gente ler. Eu tiro o óculos, mas eu preciso do óculos. Sai daí. Vamos lá. Começando aqui de Walter. Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Deuteronômio 4, 15 e 18. Não. Já que você tinha iniciado, eu disse, eu não vou impedi-lo de ler a palavra, né, e tal. Deuteronômio 15, 18. Jorge. Êxodo 32, 4. Priscila. Priscila hoje não é cliente não, então... Priscila hoje não é... Você lê 1 Reis 12, 28. Jorge leu o 4 e o 5, tá? 1 Reis 12, 28, te dei. Silas, 1 Reis 16, 31.
Dona Sevé, mais conhecida como Maninha. Juízes 17:2. Juízes 18:30. Primeira Reis 12:30. Oséias 4:17. Oséias 13:2. Vamos às leituras, porque se vacilar, a gente não consegue nem terminar as leituras. Misericórdia. Deixa eu só... Quem começa aqui, Walter? Não pareça aos teus olhos duro o despedir o furo, pois 6 anos te serviu por metade do salário do jornaleiro. Assim o Senhor teu Não. Deus... Se é esse o texto, eu te dei errado. Deuteronômio 15:18. Não. Deuteronômio 4:15-18. Eu falei 4. Dessa vez... Olha que eu sei que eu sou dislexo. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor, vosso Deus vos falou em Horeb, no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais algumas imagens esculpidas na forma de ídolos, semelhança de homens ou mulher. Até o 18, né? É. Semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Veja, ele está alertando aí quanto ao quê? Para não fazer imagem de quê? Coisas criadas. Para se referir a quem? A Deus. A Deus. Veja, a questão que ele está falando aí é com relação a não fazer imagem dele. Por quê? E ele diz, vocês não viram nada lá no monte. Não inventem de fazer imagem minha. Entende? Teu texto. Êxodo 32, 4 e 5. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram, são estes, ó Israel, os deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse, amanhã será festa ao Senhor. Isso. É tudo contrário. Olha só. O Senhor deu os mandamentos, certo? Quando Moisés desce e encontra essa cena aí. Olha o que eles falam quando eles constroem o bezerro de ouro. Eles estão construindo o bezerro de ouro para fazer referência a quem? A um Deus qualquer? Não. É ao Deus que tirou do Egito. Só que, como esse Deus se apresenta? Elohim. Certo? E é o texto a palavra que está lá no texto de Êxodo. Elohim tem a terminação plural. Por isso a tradução está aí dizendo os deuses que tiraram vocês. Por quê? Imagina como esse povo conseguia compreender a Trindade. A revelação está ali no início das coisas ainda. Na cabeça do povo, isso ainda era
Na nossa é. Na nossa é um negócio que dá nó e a gente só se curva e pronto. Mas observe, eles estão construindo um bezerro de ouro para adorar a Deus. Não é para adorar Baal, não é para adorar um outro Deus lá qualquer. Eles construíram um bezerro de ouro para adorar a Deus. Que coisa, né? Mas será que não tinha essa confusão? Será que foi Deus mesmo? Ou se foi outros deuses e por isso vamos construir que foi esses deuses que nos tiraram de lá? Será que não tinha essa confusão? Não. Eu também confundi. Eu achava que eles fizeram fazendo a Atribuindo a outros deuses. Sim, sim. Não, eles tinham acabado de ser tirados do Egito. Eles não tinham chegado lá, eles não estavam entrando, eles não tinham entrado em Canaã e tendo contato com aqueles outros deuses. Eles construíram o bezerro para adorar a Deus. E isso se repete em diversos outros textos do Velho Testamento. Está entendendo? Veja o seu, que chegou à Bíblia. 12:28. Isso. Pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de subires a Jerusalém. Eis aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. De novo. Não é uma confusão em relação a outros deuses falsos. O termo é Elohim. Eles não estão se referindo a outros deuses. Eles estão falando o mesmo Deus que Moisés, inclusive, relata a todo o povo que no princípio criou Deus todas as coisas. Está lá, Bereshit, Bara, Elohim. Esse Deus que criou todas as coisas é o mesmo Deus que eles dizem assim, foi ele que tirou a gente da terra do Egito. E lá no texto de Gênesis, Moisés relata a conversa. Façamos o homem, façamos a nossa imagem e semelhança. E eles tiram de onde a ideia do boi, do bezerro? Que viagem, né? Coração. Lembra do que a gente tratou dos mandamentos? O princípio do mandamento é exatamente, se ele diz não, é porque ele está pressupondo que você vai fazer. Se ele diz que você tem que fazer, é porque ele pressupõe que você não vai fazer. Sua natureza é contrária àquilo, ou sua natureza é favorável àquilo. É por isso que ele é detalhista em dizer, não façam imagem disso, 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 daquilo, outro, porque vocês não viram nada. Entendeu? Aí, toda imagem, ela vem sempre representando, ou usa uma figura que represente força, que represente fertilidade, e assim todas as culturas a gente encontra isso na antiguidade. Poderia ser bem específico, né? Eu não quero passar imagem de Obrigado. bezerro. Sim. Seu texto. Que horas são? 5h25. Como se fora coisa de somente andar ele nos pecados de Jeroboão. Vai. Se fosse assim, eu pensei que era para parar. Não, é para ir devagar. Como se fosse de somenos ele andar no pecado de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etebaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e o adorou. E o adorou. Veja, o pecado anterior é que ele tinha feito imagem, o pecado de Jeroboão. Como se fosse só menos aquele pecado, agora o que é que aconteceu? Ele não só fez imagem que adorou para adorar a Deus através de imagem, agora, porque ele estava adorando a Deus através de imagem, ele agora caiu num pecado maior ainda. Esse pecado levou ao outro pecado, que é, agora ele começou a adorar a Baal. Isso aqui, isso é, ele já estava nesse pecado e agora ele começou a pecar contra o primeiro mandamento, adorando a Baal. Aí era outro Deus realmente, né? Sim. Então observe,
Quem mais teve texto, pegou aqui? Juízes 17, 1, 2. Havia um homem na região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: os 1.100 ciclos de prata que te foram tirados, por cuja causa deitavas maldições, e de que também me falaste, eis que esse dinheiro está comigo, eu o tomei. Então lhe disse a mãe: bendito do Senhor seja meu filho. Não. Foi Juízes de quanto que a senhora leu aí? Juízes 17. A mãe disse, bendito. Bendito, Mica. Sim. 17 quanto? 2. É que ele deu 2 textos da senhora. É, e 18, 30. 18, 30. Ah, então é preciso, tem que completar, 18, 30. Então tá. Os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, e Jonatas, filho de Gerson e neto de Moisés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas, até o dia do cativeiro do povo. Pronto. A questão é o seguinte, porque a narrativa é longa aí. Aí eu selecionei os dois, mas não, tem que ficar mais claro aqui. Mica resolve construir, com esses recursos aí, um altar, um bezerro, certo? E aí ele vai, arruma inclusive um sacerdote para cultuar, para ser o sacerdote na casa dele, para adorar a Deus. Veja, anos e anos e anos se passam, a turma que vem da mesma linhagem comete o mesmo pecado, que já é Juízes 18. E começam a querer adorar a Deus através de imagem. Certo? Veja que esse pecado, ele é reincidente na vida do povo e é exatamente trabalhando aqui nos 2 primeiros mandamentos. Ok? Observe. Tornemos os dois uma coisa só. Adorarás a Deus, adorar a Deus e amá-lo sobre todas as coisas. Foi que caiu aí por terra? Imagem. Não está entendendo? Veja. O primeiro mandamento trata do conteúdo. O primeiro mandamento trata do alvo final, o objetivo final. É Deus. Entende? Não terás outros deuses diante de mim. Então, ó, Deus, somente eu. Acaba com essa história de deuses falsos. Beleza. Mas é o seguinte. Não pense que você pode adorar a mim segundo a imaginação de vocês. Não pode adorar a Deus do jeito que ele não disse que era para fazer. Você está entendendo? Veja que coisa interessante. Igreja Católica, imagem, aí eles, tentam dar os pinotes. Veneração, idolatria, é coisa diferente, tal. O culto a Deus, como é que é feito? Cheio de coisas que quem inventou? Os homens. É a criatividade humana. O primeiro mandamento trata do alvo, do alvo final, o conteúdo. O segundo trata do modo, a forma. Como você vai fazer o caminho para adorá-lo? Não pode ser assim não. Entende?
Quando você vai na igreja luterana, já foi? Já viu como é? Tem de tudo, o que você quiser. Basta surgir uma ideia nova, ideias modernas, e vamos então avaliar essas questões, porque a sociedade está mudando, então a gente tem que mudar também. Entendeu? Ideias e imaginações de homens. Os 2 primeiros mandamentos tratam sobre aquilo que nós viemos fazer aqui na terra. Adorar a Deus. Não é para a glória dele que a gente existe. Não é o fim principal de todo homem. Adorar a Deus e gozá-lo para sempre. Os 2 primeiros mandamentos tratam do caminho, do alvo final, mas tratam também do caminho que você faz para chegar. É quem eu adoro e como eu adoro a quem adoro. Você está entendendo? Aqui nós temos toda a teologia de culto que nós ensinamos. Igreja Reformada, todo aquilo que a gente chama de princípio regulador do culto, está aqui. Foi ordenado por Deus? Não foi não. É viagem, imaginação da gente. Ó, esse Deus é santo. Sabe o que significa dizer? Tem dúvida se está na palavra dele a permissão para fazer isso? Então não ultrapasse. Lembra de Levíticos, como é que a coisa acontece? Sacerdotezinho, cheio de vamos chamar de guirlandas, é porque foi a única palavra que eu consegui explicar para os meus filhos, porque ficava lá, né? Era uma romã com um negócio que... o que é uma romã? Não, a romã é uma fruta, mas ali não é isso. Imagina assim, guirlandas na capa do sacerdote. E quando esse cabo andava, o barulho. Certo? Oi? Quase um cabo. Não, é tanta coisa na capa que... E ainda estava amarrado. E ainda tinha que... Ele entrava amarrado, certo? Se ele inventasse lá no altar qualquer coisa que não tivesse sido prescrito, que deveria ter sido feito, o que é que acontecia? Fulminado. Aí, de repente, quem estava fora só ouviu... E o silêncio. O que é que faziam? Aí vinha... Só o pó e as guirlandas para poder o outro sacerdote usar. Não, nem. Se entrasse sem lavar os pés, lavar os braços, fulminado. O óleo do incenso que tinha que ser feito com tal coisa de perfumistas e tal. Bota outro óleo ali. Um óleo mais baratinho. Fulminado. O Senhor está ensinando ao povo dele como adorá-lo. O Senhor não só ensina durante todo esse percurso que ele deve ser adorado. Ele ensina como também. Você está entendendo? Agora nós chegamos no segundo mandamento. É como se adora a Deus. E nossa geração, que em resposta a uma geração que fez do dos 10 mandamentos uma lei pesada e ritualista como um meio de salvação, a nossa geração, tentando fugir disso, esqueceu-se dos mandamentos.
E nós não fomos ensinados os mandamentos. Nós não fomos ensinados a memorizar os mandamentos. E nós olhamos e achamos difícil memorizar os 10 mandamentos. E criancinhas fazem isso. Memorizam. Entende? Qual é a consequência prática disso? Nossa geração é a geração do culto criativo, o culto espontâneo, o culto contemporâneo, intimista e todos os outros termos que você puder imaginar. A questão é, ainda vale os mandamentos? Tendo em vista que o Deus é o mesmo. Tendo em vista que o Deus é o mesmo. Que continua sendo santo da mesma forma. Aonde é que a gente consegue encaixar o fato de que Jesus, ele abriu o caminho para o Santo dos Santos. Ele nos deu um novo e vivo caminho, que ele é o nosso eterno sumo sacerdote. Por ele nós podemos entrar. Onde é que está a parte que, agora que a gente pode entrar, façamos de qualquer jeito? Porque o sacerdote entrava, só que não entrava era o povo. Mas aquele que entrava não podia fazer de qualquer jeito. Por que agora que o sangue de Jesus abriu a porta para todos nós entrarmos, aí a gente acha que pode ser como torcida do Santa Cruz? Primeiro mandamento tratou sobre o Deus que nós temos que adorar. Nós vamos entrar então em como adorar ao Deus que temos que adorar. E por isso são 2. Não pode dar o pinote aqui para poder fazer do jeito que a gente bem quer. Entende? No tabernáculo tinha alguma imagem? Imagem não. Que representasse Deus, não. Que representasse Deus, não. Ah, tinha uma arca da... Tinha a arca. E dentro da arca ficava o testemunho, que eram as tábuas. Mas não tinha imagem representando Deus. Tanto é que a arca guarda o testemunho. Né? O que a gente conhece é o que ele entregou, testemunhado, né? E não se apresentando com imagem. Foi a única forma que ele... essa que a gente viu aqui, você disse que ele não mandou criar, né? No caso do tabernáculo, foi a única forma que ele mostrou como deveria ser adorado. Sim. Lá naquele... E aí a gente vai ter ali toda a pureza, toda a retidão, toda a beleza do jeito que ele disse que tinha que ser. Entende? E é interessante porque o texto faz questão, né? Assim, conforme o Senhor disse a Moisés, fizeram conforme o Senhor disse a Moisés. E no final, antes do tabernáculo ser de fato erguido, Moisés confere tudo. E o texto diz assim, depois de Moisés conferir, ele disse assim, estava tudo do jeito que o Senhor ordenou. Depois da lei. Encerra Êxodo, inicia Levítico, agora com o tabernáculo. E na nova aliança não tem. Em Êxodo, ele dá a lei e aí finaliza Êxodo dizendo como o tabernáculo vai ser feito. E aí o tabernáculo é erguido e inicia o texto de Levítico. Entende? Porque aí vai ser toda a liturgia do povo, como é que eles precisam adorar a Deus, né? E aí vai ter diversas descrições de como é que as coisas precisam ser feitas. Entende? Nós acabamos o nosso tempo, então por isso eu trouxe o quadro para poder a gente ver a artimanha dos homens, certo? E o texto
como está nas Escrituras, mostrando que uma coisa é uma coisa, a outra coisa é outra coisa. Eles omitem isso também na Bíblia deles? Oi? Eles omitem também a parte de não falar a imagem da Bíblia deles? Não. Na Bíblia está lá, tudo sendo dito. A questão é só como se interpreta. Aí, na hora de interpretar, só que quem é que lê Bíblia? Católico, né? Aí ele vai lá e diz assim, do jeito que a tradição já diz, é como é. E pronto. Por isso que reformou. É por isso que reformou. É, Que botou exatamente. a Bíblia pra ser lida. Porque botou a Bíblia para ser lida. Aí teve reforma, né? Certo? E tá aqui, ó. É no Catecismo Menor de Lutero, certo? Da Igreja Luterana, Catecismo da Igreja Católica, né? Que se chama de Fórmula Catequética, e nos nossos catecismos do jeito que... Esse catecismo menor foi o Lutero mesmo que fez ou só... É dele mesmo. Amém? Domingo que vem, a gente então volta para o segundo mandamento, tá certo? A gente vai ver um pouco sobre imagens e tal, qual é a relação que aquelas culturas e religiões que tratam de imagem, o que é que envolve aquilo ali e exatamente por que é que Deus proíbe que se faça a imagem dele, tá bom? Vamos orar? Meu Pai, tenha misericórdia de nós e livra o nosso coração de querer fazer das nossas ideias ou da nossa simples criatividade a norma e a lei de te adorar. Nos conduza pela Tua Palavra, para que a Tua Palavra use aquilo que o Senhor já nos deu para o Teu louvor e para a Tua adoração. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, gente.